Antes de ir ao governador, revisei todos os fatos e, na minha imaginação, me vi no lugar dele e decidi que tipo de apresentação teria apelo mais forte para mim naquele caso. Quando pedi a libertação de B, eu o fiz em nome dos 160 mil homens e mulheres desafortunados e reclusos nas prisões dos Estados Unidos, que aproveitariam o benefício do sistema da escola por correspondência que ele havia criado. Não disse nada sobre seus pais proeminentes, não disse nada sobre minha amizade por anos com ele. Não disse nada sobre ele ser uma pessoa merecedora. Todos esses tópicos poderiam ter sido usados como razões sólidas para que ele ganhasse a liberdade, mas pareciam insignificantes quando comparados com o motivo principal e mais sólido de que sua liberdade ajudaria outras 160 mil pessoas que sentiriam a influência do seu sistema de ensino por correspondência após a soltura. Quando o governador de Ohio chegou à decisão, não tive dúvida de que B tinha importância secundária no que dizia respeito à decisão. O governador, sem dúvida, viu um possível benefício não só para B, mas para os 160 mil homens e mulheres que necessitavam da influência de B, que poderia proporcionar, se solto. E isso foi imaginação. Foi também arte em vendas. Falando do episódio, após seu término, um dos homens que havia trabalhado diligentemente por mais de um ano tentando assegurar a liberdade de B, perguntou: "Como você fez isso?" E eu respondi: "Foi a tarefa mais simples que já executei, porque a maior parte do trabalho que havia sido feita antes de eu assumir o caso. Na verdade, não fiz. Quem fez foi B." O homem me olhou perplexo. Ele não viu o que estou tentando deixar claro aqui, ou seja, que praticamente todas as tarefas difíceis são facilmente executadas se alguém se aproxima pelo ângulo correto. Existiam dois fatores importantes para a liberdade de B. O primeiro era que ele havia fornecido material para um bom caso antes de eu me encarregar dele, e o segundo era que antes de falar com o governador de Ohio, me convenci tão completamente de que eu tinha o direito de pedir a liberdade de B, que não tive dificuldade de apresentar meu caso de modo eficiente. Volte ao que foi afirmado no início desta lição sobre telepatia e aplique nesse caso. O governador sentiu, muito antes de eu ter declarado minha missão, que eu sabia que tinha um bom caso. Se meu cérebro não telegrafou esse pensamento para o cérebro dele, então o olhar de autoconfiança em meus olhos e o tom positivo de minha voz tornaram óbvia minha crença nos méritos do meu caso. Peço desculpas novamente pelas referências pessoais, salientando que usei-as apenas porque todos os Estados Unidos estavam familiarizados com o caso de B. Renuncio a todo crédito pela pequena participação que tive no episódio, pois não fiz nada, exceto usar minha imaginação como uma sala de montagem onde juntei os fatores a partir das quais a venda foi feita. Não fiz nada, exceto o que qualquer vendedor com imaginação poderia ter feito. Requer uma coragem considerável usar o pronome pessoal tão livremente como se usou para relatar esse caso. Mas a justificativa reside no valor da aplicação do princípio da imaginação em um episódio com o qual quase todo mundo está familiarizado. Não consigo recordar de um acontecimento em toda a minha vida no qual a solidez dos 15 fatores que compõem este curso tenham se manifestado mais claramente do que na obtenção da liberdade de B. É apenas mais um elo em uma longa cadeia de evidências que prova, para minha plena satisfação,
o poder da imaginação como um fator na arte de vender. Existem infindáveis milhões de abordagens para cada problema, mas existe apenas uma abordagem que é a melhor. Encontre a melhor abordagem e seu problema será facilmente solucionado. Não importa quanto mérito suas mercadorias possam ter, existem milhões de maneiras erradas de oferecê-las. Sua imaginação irá ajudá-lo a encontrar a maneira certa. Em sua busca do jeito certo de oferecer suas mercadorias ou serviços, lembre-se do seguinte traço peculiar da humanidade. Os homens irão conceder favores que você solicite em benefício de uma terceira pessoa, mas não se você pedir em benefício próprio. Compare esta afirmação com o fato de que pedi ao governador de Ohio para libertar B, não como um favor a mim e não como um favor a B, mas para o benefício de 160 mil detentos desafortunados de prisões norte-americanas. Vendedores de imaginação sempre oferecem seus produtos em termos que deixam óbvias as vantagens de tais produtos para o comprador potencial. É raro algum homem comprar uma mercadoria ou prestar um favor apenas para agradar o vendedor. É um traço proeminente da natureza humana e incitar-nos a fazer o que favorece nossos próprios interesses. Esse é um fato sólido e incontestável. Não obstante, as afirmações em contrário dos idealistas. Para ser perfeitamente claro, os homens são egoístas. Entender a verdade é entender como apresentar seu caso. Quer você esteja pedindo a soltura de um homem ou oferecendo alguma mercadoria. Em sua imaginação, planeje a apresentação do caso para deixar claras as vantagens mais fortes e mais atraentes para o comprador. Isso é imaginação. Nunca vi uma pessoa tentando expor a letra escarlate no peito de alguém, sem ter me questionado se ela não carrega alguma marca de diz que a teria arruinado caso tivesse sido feita justiça. Um fazendeiro mudou-se para a cidade, levando com ele seu bem treinado cão-pastor. Ele logo descobriu que o cão ficou deslocado na cidade, então decidiu livrar-se dele. Note as palavras entre aspas. Livrar-se dele. O homem foi para a zona rural, levando o cão, e bateu na porta da casa de uma fazenda. Um homem de muletas atendeu a porta, mancando. O homem com o cão disse o seguinte: Você gostaria de comprar um bom cão pastor, do qual desejo me livrar? O homem de muletas respondeu: Não. E fechou a porta. O homem com o cão visitou meia dúzia de outras fazendas, fazendo a mesma pergunta e recebendo a mesma resposta. Concluiu que ninguém queria o cão e retornou à cidade. Naquela noite, contou seu infortúnio para um homem de imaginação. Esse ouviu como o dono tentou em vão livrar-se do cachorro. Deixe-me dispor do cachorro para você, disse o homem de imaginação. O dono aceitou de bom grado. Na manhã seguinte, o homem de imaginação foi para a zona rural com o cachorro e parou na primeira fazenda que o dono do cão tinha visitado no dia anterior. O mesmo homem, manco de muletas, atendeu a porta. O homem de imaginação falou o seguinte: Vejo que você está bastante incapacitado por causa do reumatismo. O que precisa é de um bom cão que execute tarefas para você. Tenho aqui um cão treinado para buscar vacas, afastar animais selvagens, pastorear ovelhas e realizar outros serviços. Ele pode ser seu por $100. Muito bem, disse o homem manco. Ficarei com ele. Isso também foi imaginação. Ninguém quer um cachorro de que alguém quer se livrar, mas quase todo mundo gostaria de ter um cão que pastoreia ovelhas, traz vacas e executa serviços úteis.
O cão era o mesmo que o comprador havia recusado um dia antes, mas o vendedor não era o homem que havia tentado se livrar do cachorro. Se você usar a imaginação, saberá que ninguém quer nada de que alguém quer se livrar. Lembre-se do que foi dito sobre a lei da atração, de que semelhante atrai semelhante. Se olhar e agir no âmbito do fracasso, não atrairá nada além de fracasso. Qualquer que seja o seu campo de trabalho, ele requer o uso da imaginação. As cataratas do Niágara não passavam de uma grande massa ruidosa de água. Até um homem de imaginação aproveitar e converter a energia desperdiçada em corrente elétrica, que agora gira as rodas da indústria. Antes desse homem de imaginação aparecer, milhões de pessoas tinham visto e ouvido as cataratas do Niágara rugindo, mas careceram de imaginação para aproveitá-las. O primeiro Rotary Club do mundo nasceu na imaginação fértil de Paul Harris, de Chicago, que viu no fruto de sua mente um meio efetivo de cultivar clientes potenciais e de ampliação de sua prática de direito. A ética profissional proibia a publicidade tradicional, mas a imaginação de Paul Harris encontrou uma maneira de ampliar a prática do direito sem a publicidade tradicional. Se os ventos da fortuna estão temporariamente soprando contra você, lembre-se de que você pode aproveitá-los para que o carregue na direção do objetivo definido. Pelo uso da imaginação, uma pipa sobe com o vento contrário. E não a favor. Frank Kane lutava como um empregador de terceira categoria, até o salário de fome do clero forçá-lo a usar a imaginação. E ele então passou a ganhar mais de $100.000 anuais pelo trabalho de 1 hora por dia, escrevendo ensaios. Fudd Fisher certa vez trabalhou por uma ninharia, mas passou a ganhar $75.000 por ano, fazendo as pessoas rirem com sua tirinha cômica, Mutt e Jeff. Seus desenhos não contêm arte, então ele deve estar vendendo sua imaginação. Woolworth era um funcionário mal pago em uma loja de varejo, talvez porque ainda não houvesse descoberto que tinha imaginação. Antes de morrer, construiu o prédio de escritórios mais alto do mundo e espalhou lojas de 5 e 10 centavos por todos os Estados Unidos, usando a imaginação. Você vai observar, pela análise desses exemplos, que o estudo atento da natureza humana teve papel importante nos feitos mencionados. Para fazer uso lucrativo da imaginação, ela deve proporcionar uma percepção aguçada das motivações que levam os homens a fazer ou evitar determinada ação. Se a imaginação levá-lo a entender o quão rapidamente as pessoas atendem seus pedidos, quando estes apelam aos interesses delas, você poderá conseguir quase tudo o que buscar. Não faz muito tempo, vi minha esposa fazer uma venda muito inteligente para o nosso bebê. Ela estava batendo no tampo da mesa de mogno da biblioteca com uma colher. Quando minha esposa foi pegar a colher, o bebê se recusou a dá-la, mas sendo uma mulher de imaginação, ela ofereceu um pirulito vermelho. Ele largou a colher imediatamente e centrou sua atenção no objeto mais desejável. Isso foi imaginação. Também foi arte de vender. Ela venceu sem usar força. Eu estava de carro com um amigo que dirigia acima do limite de velocidade. Um policial de motocicleta nos alcançou e disse a meu amigo que ele seria detido por excesso de velocidade. Meu amigo sorriu agradavelmente para o patrulheiro e disse: "Sinto muito por ter feito você sair com toda essa chuva, mas queria pegar o trem das 10 horas com meu amigo aqui. Por isso estava a uns 56 km por hora.
Não, você estava apenas a 45 km/h, respondeu o policial. E como foi tão bacana, vou deixá-lo ir desta vez, desde que se cuide daqui pra frente. Isso também foi imaginação. Até mesmo um policial de trânsito ouvirá a razão se abordado de maneira correta. Mas aí, do motorista que tentar usar o policial a acreditar que seu velocímetro não estava registrando corretamente. Existe uma forma de imaginação contra a qual eu alertaria você. É o tipo que leva algumas pessoas a imaginar que podem conseguir algo a troco de nada, ou que podem avançar à força no mundo sem observar o direito dos outros. Existem mais de 160 mil detentos nas instituições penais dos Estados Unidos, e praticamente todo mundo que está na prisão está lá porque imaginou que pudesse jogar o jogo da vida sem observar os direitos dos outros homens. Havia um homem na penitenciária de Ohio que cumpriu mais de 35 anos de pena por falsificação, e a maior quantia que recebeu pela má aplicação da imaginação foi $12. Existem algumas pessoas que direcionam a imaginação para a vã tentativa de encontrar um jeito de mostrar o que acontece quando um corpo imóvel entra em contato com uma força irresistível. Mas esses tipos pertencem a hospitais psiquiátricos. Existe ainda outra forma da má aplicação da imaginação, ou seja, aquela do jovem que sabe mais da vida do que seu pai. Mas essa forma está sujeita à modificação com o tempo. Meus meninos ensinaram-me muitas coisas que meu pai tentou em vão ensinar quando eu tinha a idade deles. Tempo e imaginação, que frequentemente é produto do tempo, ensinam muitas coisas, mas nada mais importante do que o seguinte: todos os homens são muito parecidos em muitos aspectos. Se você, vendedor, deseja saber o que seu cliente está pensando, estude a si mesmo e descubra o que estaria pensando se estivesse no lugar dele. Estude a si mesmo, descubra que motivos influem na execução de certas ações, o que leva a evitar outras ações, e você terá ido longe no aperfeiçoamento do uso correto da imaginação. O maior trunfo do detetive é a imaginação. A primeira pergunta que ele faz quando chamado para solucionar um crime é: qual o motivo? Se consegue descobrir o motivo, ele em geral consegue encontrar o autor do crime. Todos nós gostamos de elogios, e muitos de nós gostam de bajulação. Mas é discutível se entregar-se a essas tendências constrói o caráter, a fibra e a individualidade. Um homem que perdeu um cavalo anunciou um prêmio de $5 por sua devolução. Muitos dias depois, um menino que consideravam cabeça fraca chegou conduzindo o cavalo e reivindicou a recompensa. O dono ficou curioso para saber como o garoto encontrou o cavalo. Como você pensou onde procurar por ele? O homem perguntou. E então o garoto respondeu: bem, simplesmente pensei onde eu iria se fosse um cavalo. Fui até lá e ele estava lá. Nada mal para um garoto, cabeça fraca. Muita gente que não é taxada de cabeça fraca vai passar a vida inteira sem demonstrar tamanha evidência de imaginação como esse garoto. Se você deseja saber o que outra pessoa irá fazer, use a imaginação, coloque-se no lugar dela
e descubra o que você faria. Isso é imaginação. Toda pessoa deveria ser um pouco sonhadora. Todo negócio necessita do sonhador. Toda indústria e toda profissão necessitam dele. Mas o sonhador deve ser também um realizador. Ou então, deve formar uma aliança com alguém que possa traduzir sonhos em realidade. A maior nação da Terra foi concebida, nasceu e foi nutrida nos primeiros dias de sua infância como resultado da imaginação dos homens, que combinaram sonhos com ação. Sua mente é capaz de criar muitas combinações novas e úteis a partir de velhas ideias. Mas a coisa mais importante que você pode criar é um objetivo principal definido, que lhe dará o que você mais deseja. Seu objetivo principal definido pode ser rapidamente traduzido em realidade após ter sido moldado no berço da imaginação. Se você seguiu fielmente as instruções estabelecidas como diretrizes na lição 2, você está na estrada para o sucesso, pois sabe o que quer e tem um plano para conseguir o que quer. A batalha para alcançar o sucesso está metade ganha quando se sabe decididamente o que se quer. A batalha está terminada quando alguém sabe o que quer e se decidiu a consegui-lo, seja qual for o preço. A escolha de um objetivo principal definido exige o uso da imaginação e decisão. O poder de decisão aumenta o uso, decisão imediata em forçar a imaginação a criar um objetivo principal definido, torna a capacidade de tomar decisões em outros assuntos mais poderosa. Adversidades e derrotas temporárias, em geral, são bênçãos disfarçadas, pois forçam o uso da imaginação e da decisão. Por isso, um homem normalmente briga melhor quando está encurralado e sabe que não tem recuo. Aí ele toma a decisão de lutar em vez de correr. A imaginação nunca é tão ativa quando se encara uma emergência que exige decisão e ação rápida e definida. Nesses momentos de emergência, os homens tomam decisões, constroem planos e usam a imaginação de tal maneira que se tornam conhecidos como gênios.